Pessoal, semana passada saiu o jogo Starfield, né? Um dos maiores lançamentos desse ano. Jogo que tava muito hypado, só que agora que foi lançado também tá dividindo opiniões. Tem gente que tá amando, tem gente que tá odiando. Mas o ponto é que esse jogo tá muito pesado, né? É um jogo excelente pra nós aqui, um canal de hardware que testa notebooks, pra testar os notebooks e ver como é que eles estão se saindo, né? Tô aqui com o VAP. Salve! Nesse vídeo a gente não vai falar sobre o jogo em si, a gente nem tá jogando tanto assim ainda, mas a gente testou em vários notebooks diferentes. Você ficou tipo uma semana testando em 6 notebooks diferentes aí, né? A gente pegou pra testar numa série de conjuntos e placas de vídeo, né? Desde da 1650 até uma 3070 Ti, passando também por algumas da série 40, como 4050 e 4060, porque esse jogo veio já com umas polêmicas antes de ser lançado. Sim. Com a declaração oficial de que ele ia ser limitado a 30 FPS nos consoles, Xbox Series S e X. Aí já levantou aquela dúvida, né? Será que o jogo vai estar muito pesado? Será que ele vai vir mal otimizado? A gente aproveitou para ver aqui como que ele vai se rodar nesses 6 notebooks, né? 6 conjuntos diferentes de notebook gamer. A gente só não testou aqui as RTX 4070 pra cima, porque a gente não tem disponível, né? A gente até tem uma 4070, mas não, a gente não tá testando ela ainda. Então vai só até 3070 Ti, mas acho que vai pra ter uma noção em qual notebook tá rodando ou não. Pra você que quer jogar o Starfield, né? Lembrando que Starfield não é de graça, porque você tem que assinar o Xbox Game Pass, mas se você assina o Game Pass, ele tá lá pra você baixar já, né? Esse vídeo tá saindo depois do dia de lançamento oficial dele. Então, para você saber se vai rodar bem no seu notebook ou não, ou caso você queira comprar algum notebook para rodar Starfield, vamos ver como é que ele rodou aqui nos notebooks. E bom, VAP, a boa notícia é que rodou em tudo, né? Ele conseguiu rodar até mesmo no mais fraco, começando pela GTX 1650. O ponto é rodar bem, né? A notícia não tão boa é que você não vê ele melhorar tanto assim, conforme você vai subindo o valor e o hardware do notebook. E bom, vamos ver isso então. Não se esquece aí de deixar seu gostei e se inscreve no canal, porque até o final do ano estamos com a meta de chegar nos seus 300 mil inscritos, tá? Não sei se vai rolar, mas se você me ajudar, de repente a gente consegue fazer isso acontecer, fechou? Agora, vamos lá. Montei uma tabelinha bem bonitinha para vocês, para mostrar como é que o Starfield tá rodando nos notebooks gamers. E ó, pessoal, seguinte, já estamos aqui com a tabelinha e, cara, ficou bonita essa tabela, né? Ficou muito bonito, perdi um tempinho fazendo e vocês vão entender mais ou menos qual que é a ideia aqui, tá? Tem 6 notebooks listados, tá? Como a gente falou, desde a 1650 até 3070 Ti. Nós testamos apenas uma unidade de cada um desses notebooks e, bom, eles têm variações de processadores, porque em notebooks não é igual computador, igual PC, né? Que você consegue trocar os componentes, então a gente ficou preso a alguns conjuntos. A gente vai testar em quase todas as qualidades gráficas aqui do Starfield, até arriscando um Quad HD. E é o seguinte, VAP, vamos começar pelo notebook mais fraco, então, o mais improvável, inclusive, um notebook com a placa de vídeo GTX 1650, que no caso é o Nitro 5, né? Que tem um processador i5 11400H, notebook esse que fica nos seus R$3.700 mais ou menos. Um ponto importante é que a gente definiu até mesmo na live que a gente fez testando, um consenso de utilizar o FSR em pelo menos 75%. Aqui no teste a gente travou ele em 75%, alterando o preset de qualidade, mas sempre ajustando a barrinha. Porque se você pega o Starfield e bota na qualidade baixa, ele bota FSR em 50%. Vou pedir pra edição colocar a comparação. E, cara, no mínimo, com FSR em 50%, o jogo fica muito feio. Quase que você vai estragar a tua experiência de jogar. E aí, em live, a gente chegou no consenso que, assim, o aceitável é você usar o FSR, que é o escalando upscaling, né, de imagem, em 75%, que a imagem não fica tão degradada assim. E outro ponto também, todos os notebooks foram testados com 16 GB de memória, inclusive o Nitro 5, que vem de fábrica com 8. Sim. E isso é um ponto importante, você vai precisar de pelo menos 16 GB em dual channel para poder atingir o resultado que a gente está tendo aqui. E começando pelo notebook mais fraco, o Nitro 5 com i5 e a GTX 1650, ele conseguiu rodar no preset do baixo, com FSR em 75%, na média de 29 FPS. E todos os resultados que a gente vai mostrar nessa tabela foram feitos no ambiente mais pesado do jogo, um ambiente realmente bastante pesado para processador e placa de vídeo. Sim. Então, em outros cenários, você vai ter sempre uma taxa de FPS um pouco mais alta. O próprio Nitro, em ambientes um pouco mais leves, ganha uma margem ali acima dos 30, ficando em 32, 35 frames por segundo de média. Então, você tem uma certa folga. Esse nosso benchmark dessa tabela que a gente está desenvolvendo foi na cidade Nova Atlântida, né? E é o cenário mais pesado, principalmente para placa de vídeo, em todos os nossos notebooks aqui. Então a gente pegou a pior média, tá? Que é tipo ponto baixo, mas vai ter
na maior parte do jogo você vai ter uma média um pouquinho maior. É que a gente pegou o pior cenário, que é justamente onde a gente vai estressar realmente o notebook ali, né? E aqui, VAP, na tabela já dá pra ver que não vai dar pra subir pro médio, né? Se no mínimo já estamos abaixo dos seus 30 frames por segundo e, bom, claro, estamos abaixo de 30 no cenário mais pesado e tal, mas não dá pra subir no médio, nem tentar FSR um pouquinho mais avançado. A boa notícia é, se você tem um notebook com uma 1650, um Gaming 3i, Nitro 5, outros modelos com essa mesma placa de vídeo, é bem provável que você vai conseguir rodar a 29 frames por segundo, que é igual um console roda. Tá certo que o console tá numa qualidade gráfica melhor? Tá certo. Mas rodar, ele roda, né? Como diz o ditado, se abriu é porque rodou. Agora, se você quer uma experiência um pouquinho melhor, você quer subir a qualidade gráfica, aí o negócio já é partir para uma 3050, né, VAP? Aí subindo de categoria, partindo para RTX 3050, no nosso caso aqui é do Dell G15. E é de 6 GB, inclusive, tá? Não é as 3050 4 GB, apesar de que eu acho que não vai fazer tanta diferença no Starfield, né? Nesse caso, mantendo a qualidade mínima, com FSR em 75%, você já sobe para a média de 44 FPS, no ambiente mais pesado. Sim. Então aqui você já consegue ver bastante essa diferença entre uma RTX 3050 e uma GTX 1650. O salto é grande. Inclusive, te permite aumentar a qualidade gráfica. A gente usou aqui o preset do médio, com FSR em 75%, e pegou uma média de 34 frames por segundo. O que já é uma folga acima dos 30, que vai ser a nossa base nesses notebooks mais fracos, que é o nível dos consoles. É porque 60 ninguém vai atingir não, tá? Já é bom deixar claro isso. A nossa meta é ficar acima de 30 e na 3050 dá pra chegar até o médio. Não dá pra subir pro alto, né? Uma coisa que vocês vão notar é que nesse jogo tá difícil de você subir qualidade gráfica. Tipo, ele roda no mínimo nos notebooks e tal, mas começa a subir, ele começa a ficar muito pesado, né? Então, você vai conseguir rodar no médio numa 3050. De novo, a gente tava no Dell G15, né? Outras 3050 podem pegar uma média um pouquinho abaixo, de repente os 2, 3 FPS abaixo, mas no geral eu acho que vai ser isso, até porque não parece que esse jogo tá pesado pra VRAM. Então no caso da 3050 do G15, que tem a vantagem de ter 6 GB de VRAM, não deve fazer muita diferença com relação a outras 3050 que tem apenas 4 GB, tá? O do G15 vai pegar um pouquinho mais de performance porque o chip gráfico é um pouquinho mais forte, mas no geral vai ser basicamente a mesma experiência ali. De novo, falando de outros cenários, essa média de 34 sobe para casa dos 45 em outros ambientes. Cenário fechado, né? Ou em outros planetas, um ambiente um pouco menos estressante para a GPU, você consegue já uma taxa bem legal. Só que assim, pessoal, os consoles estão rodando esse jogo aí na qualidade alta, né? Então, quando a gente fala que a meta é 30 frames por segundo, não é só 30 frames por segundo, mas também 30 FPS no alto. E claro, o console também roda em resoluções diferentes, a gente tá aqui na resolução Full HD. E para rodar Starfield no alto, então, já vimos que a 3050 não vai dar conta, ela para no médio, né? Pro alto é no mínimo uma RTX 4050, né, VAP? Isso, e aqui de novo a gente já consegue ver o ganho, né, de FPS que você tem trocando a categoria da placa de vídeo. A 4050, mantendo o preset médio que a gente usou na 3050, já entrega 44% a mais de FPS, atingindo a média de quase 50 frames por segundo. Isso no cenário mais pesado. Isso no cenário mais pesado. Aí, subindo a qualidade de novo pro alto, você fica com 39 FPS de média, o que já é bastante legal, com uma certa folga acima da casa dos 30, que é o que a gente tá mirando. A gente até chegou a testar no Ultra, mas o Ultra do Starfield tá muito pesado. Aqui a gente consegue uma média de 29 frames por segundo, só que em alguns momentos caindo para 22, 24 FPS, o que realmente fica bastante ruim a experiência. Na live disseram que as sombras do Ultra que estão meio que bugadas, e acontece que no Ultra nenhuma placa de vídeo, tipo, vocês vão ver aqui nos testes que mesmo uma 3070 Ti, que é a mais forte de hoje, né, também não fica muito legal no Ultra, porque parece que as sombras estão exageradamente pesadas, né? Então recomendaria aqui você parar no alto mesmo em Full HD. Se quiser mais definição, mais qualidade, seria subir para Quad HD, né? Mas uma 4050 em Full HD já tá rodando no alto nos seus 39 FPS aí com tranquilidade. E já vamos resumir, VAP. A gente sempre fala aqui que uma 4050 é quase uma 3060. E foi a mesma coisa, né, cara? Se a gente abrir aqui a tabela da 3060, tá certo que a gente testou uma 3060 do Gigabyte Aero, que não tem a melhor 3060, não é tão forte, né? Se você tá no Legion 5i, em notebooks que tem uma 3060 realmente fortes, né? Provavelmente a 3060 se sairia um pouquinho melhor que a 4050. Mas no geral, meio que empataram, né, VAP? São poucas diferenças aí, né? No médio perdeu por 3 FPS, no alto por 1 FPS. Teve uma folguinha no Ultra, mas a gente vai desconsiderar. Outra a gente vai... Porque tá bem ruim. Então, mesmo que seja uma 3060 ou um Legion 5i, por exemplo, acho que você não chega nem nos 45 FPS pra dar uma diferença grande. Talvez no alto aí, em vez de 38, é pegar 40, sabe? Tipo, ia ser uma diferença meio pequena assim, porque a gente viu que por mais que a 3060 do Aero seja mais fraca,
ela tá no mesmo bolo de resultados, ela tá na mesma média, né? Então, por isso que a gente resolveu utilizar ela. E antes que vocês reclamem, porque eu sei que poderia ser uma 3060 melhor, mas a gente não tem aqui pra testar. Então, ou era ele, ou a gente ia pular a 3060. Como a gente tinha ele aqui, a gente acabou utilizando pros nossos testes, fechou? Agora, se você tá num conjunto um pouquinho mais high-end, você tá mirando aí nas 4060, 3070 Ti, ou vocês têm, né, esse hardware já com vocês, aí nós temos um salto legal tanto em Full HD, como também em Quad HD se você quiser, né? Começando pela 4060, a gente usou o modelo do Storm Go, e aqui você já tem de novo um salto de 9 FPS na qualidade alta, então já passa da média dos 45, e você consegue arriscar até o Quad HD utilizando também a qualidade alta, com uma média de 39 FPS. Aqui já fica... Acho que começa a aproximar mais realmente da experiência de um Xbox Series X. Sim. Uma resolução mais alta, num preset de qualidade bastante alto e aqui com uma certa folga acima dos 30 FPS. Lembrando que a gente está desconsiderando o Ultra, porque se você olhar 4060 no alto, foi um ganho bem expressivo em cima da 3060 ou 4050, né? Pegou 47 a 4060, mas no Ultra deu pra ver que o ganho não é tão grande assim. Mesmo a 4060 no Ultra, ela fica muito ruim, de novo, porque provavelmente o Ultra não tá muito bem otimizado. Recomendaria você realmente ficar no alto aí. E no caso da 4060, já que ela ficou no alto tranquila em Full HD, tranquila, né? Não manteve 60, mas já que a meta é 30, você pode subir para Quad HD, que aí fica nos seus 39 FPS, caso você vá utilizar uma resolução um pouquinho mais alta, né? E para finalizar, assim como a 4050 meio que empatou com uma 3060, a 3070 Ti meio que empata com uma 4060 também, né? Ou não? Aqui, de novo, a gente vem comentando esse paralelo, né, das novas placas da linha 4000, 4060 bem próximo da 3070 Ti, 4050 bem próxima da 3060, e aqui a gente vê que isso realmente se reflete. No preset alto em Full HD, a 3070 Ti ganha por 2 FPS na média, o que dá para desconsiderar, né, atingindo 49 frames por segundo, e no Quad HD, 3 FPS, em porcentagem é um pouquinho mais, só que fica ali também próximo dos 40 FPS. Pode ser margem de erro, né? Não é nada que realmente troca a categoria. Só tem uma observação que é o seguinte, né? Lembrando, de novo, que esses nossos cenários são os mais pesados possíveis, você citou que é o seguinte... A 3070 Ti que a gente testou foi do Nitro 5. E, bom, não sei se já saiu o review dele, mas vai sair se não saiu ainda. Esse Nitro 5 ele tá muito forte na placa de vídeo e esse benchmark que a gente fez, ele estressa mais a placa de vídeo. Mas no próprio Starfield tem cenários onde você alivia um pouquinho o lado da placa de vídeo e pesa mais no processador. Cenários principalmente fechados, onde não é ambiente aberto e tal. E você notou que nesses casos, não a 3070 Ti, mas o próprio Nitro 5, né, por conta do processador dele ser um pouquinho mais fraco, ele fica um pouco abaixo, né, do Storm Go, que por mais que esteja numa 4060, tem um processador mais forte, né? Nos ambientes mais fechados, onde realmente você vai conseguir gerar mais frames, só que você vai aumentar a carga no processador, aí você sente a diferença. A 3070 Ti, ou Nitro 5, na verdade, atinge ali os seus 70 frames por segundo, enquanto o Storm Go tá chegando próximo do 100 FPS. Sim. Então, isso em qual qualidade, você lembra? Isso na qualidade média no ambiente mais fechado. Tá, pra realmente colocar a carga em cima do processador, né? Isso. Em cenários intermediários, aí você tem uma certa folga nas duas placas. Aí você já fica bem próximo de 60 ou 50 quadros por segundo em ambientes mais abertos, com mais carga na placa de vídeo, só que não tão pesado quanto Nova Atlântida. Sim. Então as duas também acompanham, as duas conseguem subir bem. Nenhuma consegue cravar os 60 FPS, Sim. Mas você já fica ali mais perto. Então, se você quer uma taxa de FPS mais suave, mais estável assim, você tem que partir para 4060 ou 3070 Ti. E a gente citou aqui performance da 4050, 4060, que são placas de vídeo da NVIDIA da linha 4000, que tem o diferencial de ter o DLSS 3 ou Frame Generation. Mas tem um porém, que o Starfield não tem o Frame Generation na tecnologia dele, né, no preset dele, porque é um jogo feito em parceria com a AMD, então só tem FSR. Então, no caso que você tem uma placa de vídeo 4000 aí, você não conseguiria utilizar esse recurso, né, o DLSS 3 ou Frame Generation, pelo menos de forma oficial. Porque a gente encontrou, né, VAP, uma forma de conseguir colocar o Frame Generation dentro do Starfield graças aos modders, né? Um ponto bastante famoso dos jogos da Bethesda é um grande suporte a mod, mas normalmente mod de jogabilidade, mods realmente na experiência do jogo. Trocaram o personagem principal pelo CJ, por exemplo, já, né? Dessa vez, não. Por ser um jogo que veio em parceria com a AMD, muito se especula de que por conta disso não veio com suporte nem a DLSS nativo, né, o normal,
muito menos com Frame Generation. Mas em poucos dias antes mesmo do lançamento oficial, já desenvolveram um mod. A gente chegou a testar, onde você troca o FSR por DLSS e ativa também o Frame Generation. E aqui a gente tem resultados bastante interessantes. Usando Full HD, qualidade alta, a gente subiu de 47 FPS para 77 quadros por segundo. E em Quad HD, a gente saiu de 39 FPS para 59 FPS. Sim. Então você vê realmente que o Frame Generation tá fazendo bastante diferença. Cara, não é o dobro, mas é tipo quase que o dobro, né? A 4060 foi acima de 50%. Em Quad HD ganhou 51%. Em Full HD ela saiu de 47 para 77, também passa de 50%. Inclusive dá pra notar, já que você começou pela 4060, né? Dá pra notar que dá pra rodar no Ultra também, né? Tanto em Full HD pegando 64, como em Quad HD pegou 52, né? E aí, bom, ficou ruim a experiência ou dá pra jogar mesmo no Ultra? Então, aqui dá pra jogar. Você, claro, nos momentos que caía abaixo dos 30, aqui você vai sentir que você não vai estar rodando a 64 FPS, por exemplo. Com input lag, tudo isso aí, né? Só que fica muito mais agradável do que de fato rodar ele sem o mod, que você vai ver o FPS caindo para 24, 25 quadros por segundo e você vai sentir um pouco mais. Sim. Então, com essa modificação, daria para arriscar um Ultra, pelo menos em Full HD. Só que você começou falando da 4060, porque foi nela que o mod funcionou bem, né? Porque a 4050, se você botar a gameplay lado a lado, realmente também teve ganho de performance, né? A gente saiu no alto em Full HD de 39 frames por segundo para a média de 63, usando o Frame Generation, usando esse mod, né? Mas você disse que na 4050 o mod não funcionou tão bem, talvez por estar em beta ainda, né? Na 4050, falando de resultado, né? Um ganho de 60%. Ela, inclusive, passa a 3070 Ti Sim. no alto com a modificação. Mas a experiência não é tão legal. Não sei se, provavelmente por ainda estar em beta, né? Sendo a 4050 modelo de notebook, não sei se tem alguma coisa a ver que não funcionou tão legal. Mas, de vez em quando, acontece os stutterings do Frame Generation, que quem já experimentou o Frame Generation sabe que jogos como Cyberpunk, que é aplicado nativamente, quando dá uma travadinha você percebe mais. Só que na 4050, quando isso acontece, além de mais frequente, a tela dá uma piscada. Você Sim. vê que ela fica preta ou escurece e volta. Então não fica tão legal, porque quando acontecer esses erros, você vai notar, vai sentir, vai atrapalhar um pouco sua experiência. Lembrando que é um mod que adicionou o Frame Generation, né? Inclusive fica aí a crítica, né? Pô, se o mod fez em menos de uma semana de lançamento, o jogo já podia ter vindo com isso, mas enfim, a parceria com a AMD os caras não vão colocar, né? Mas em números fica bonita a 4050 com DLSS 3, pô, fica com números muito altos. Quem sabe no futuro, a gente tá gravando antes do dia 6, que é o lançamento oficial. Pode ser que depois, com mais desenvolvimento, esse mod ele fique redondinho e você consiga utilizar com mais tranquilidade numa 4050 aí, né? A gente tá falando da média de 60 FPS, até mesmo na 4050, você consegue passar num ambiente mais pesado dessa marca de 60 FPS, o que nativamente nem a 3070 Ti conseguiu. Então, é um recurso que seria muito bem-vindo se chegasse de forma oficial no jogo, ou via mods, assim que eles estiverem funcionando perfeitamente. Sabe qual que é a estratégia, Vap? Os caras vão querer colocar um FSR 3 aí e não vão colocar o Frame Generation da NVIDIA. Fica vendo. Pode ser. Enfim, pessoal, esse vídeo tá ficando gigantesco, até porque a gente teve que comentar resultados de 6 notebooks diferentes, né? Ficou faltando sim o meu Zefinha entrar nessa lista com uma AMD, mas como não vende no Brasil, até que não vai fazer tanta falta assim, né? E pra quem quiser ver mais testes, a gente testou em live todos esses notebooks, detalhando um pouquinho mais, aqui é um resumo. E resumindo mais ainda, é o seguinte, pra você que pulou pra essa última parte do vídeo, todos os notebooks gamers atuais que estão sendo vendidos hoje rodam o Starfield, até um notebook com uma 1650. Ponto é em qual qualidade gráfica e qual vai ser a experiência, né? Numa 1650 você vai rodar menos de 30, mas 29, 30 no cenário mais pesado. Cenários mais leves você vai conseguir uma taxa um pouquinho melhor. Isso com FSR em 75%, né? Se você quiser agressivar, você pode diminuir a FSR para 50%, mas o jogo vai ficar feio. A edição vai colocar uma comparação, né, com FSR em 50 e FSR em 75 para vocês verem a diferença. Agora, se você quer realmente uma experiência mais ideal para Starfield, se é que podemos chamar de ideal, porque o jogo tá muito pesado, o ideal seria 60 frames por segundo, nenhum Note vai pegar. O ideal mesmo seria uma 4050 ou 3060. Se o mod do DLSS 3 realmente começar a funcionar melhor, a 4050 ela é até uma preferência em cima da 3060. Isso enquanto não lança o FSR 3, não sei se vocês estão sabendo aí, mas a AMD tá com plano de trazer o Frame Generation para todas as placas de vídeo, não só para a linha 4000. Só que, por enquanto, a gente
não lançou, então não sei se vai funcionar bem. Mas é isso, eu acho que deu pra ter uma noção aí como é que o Starfield tá rodando. Comenta aí se vocês curtiram esse estilo de vídeo, testando vários notebooks em um jogo só. Dá trabalho pro VAP? Dá. Tem que ficar uma semana toda testando os notebooks, tentando encontrar as qualidades gráficas, mas se vocês curtiram, comenta aqui embaixo e também não se esquece aí de deixar o seu gostei, fechou? E a última dica, ó, se você não conhece, vem conhecer o nosso site de promoção, tá? benchpromos.com, vamos supor que você gostou de algum notebook que rodou aqui, vê lá se não tá em promoção, que a gente posta promoções todos os dias. Mas é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo então, até mais, valeu. Até mais.